Já estamos realizados aqui no podcast Microfone Imperativo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Alzi Alves, serei o seu host nesse bate-papo de hoje com o meu amigo de longa data, um cara que ama a nona arte, um cara que fez escolhas para poder viver de arte. Já é profissionalmente, faz mais de 15 anos que ele trabalha na área. Ele fez Dr. Who, ele também é meu amigo, já tem uns 20 anos. A gente é da época do Orkut, do Fotolog, da Wizard Brasil, da revista Herói. A gente se empolgava com cada notícia e compartilhava com os amigos. Sabe de quem eu tô falando? Do Elton Tomasi, esse quadrinista que a sua alegria contagia nos eventos. E a gente, toda vez que se encontra, parece que a gente nem mora em estados diferentes. Então você que já chegou agora, já marca a gente no Instagram, compartilha com os amigos que está assistindo o Microfone Imperativo aqui no YouTube e também já dá aquele like, se inscreve e já vamos acelerar, hein, Chianca? Seja bem-vindo, Elton. Aí, legal ter vocês aqui. Um abração para todo mundo que está assistindo a gente, né? E é sempre maravilhoso falar com você, cara. Eu acho que quase 20 anos de amizade, né? Pois é, Dividindo os bastidores dos quadrinhos é muito bom. nós éramos magrinhos. Que saudade daquela época. Tem foto minha que eu nem me reconheço mais, cara. Sério mesmo. Pois é, cara, a gente inventou de usar aquela pasta de dente que clareia os dentes. Ó, o que tá É, acontecendo com a barba? Aí ele tá ficando, tá pô, clareando é a rapaz, barba, esse negócio isso, dá isso errado. foi pandemia, sabia? Da pandemia pra cá o negócio ficou branco, não sei por quê, Pois, cara. pois é, cara. É, Bicho, que honra estar conversando com você. pô, eu Toda vez digo que eu me mesmo. encontro contigo nos eventos, sempre é uma alegria. Eu e a Nívia, a gente sabe, tem muito carinho por você. Verdade, Eu sei verdade. muito Sempre da vai tua lá falar. história, né? Muito da tua história, Sim, que acho que pouca gente sabe aí, mas realmente a gente é do tempo que se empolgava com pouco, né? verdade, cara, O verdade. Eu pouco que a lembro gente que tinha, a gente a se gente empolgava. vinha um quadrinho assim na revista Herói, de qualquer coisa a gente ficava mega animado, empolgado para desenhar. Muito bom. E sempre trocando ideias sobre os artistas, o cara que conseguiu entrar, o É, cara que agora, pô, o cara pegou verdade, X-Men, o cara, e a gente chamava de X-Men, né? verdade. O cara pegou Isso. X-Men, o cara pegou Super-Homem, né? Hoje em dia é tudo É falar americanizado, X-Men hoje o pessoal X-Men. já. É, Antes era a DC, agora é verdade. DC. De si. Cara, eu lembro, hoje eu vejo Comic Art Fans, né, que você pode baixar a página do artista que você quer. Assim, Pô, é muito privilégio, cara, hoje. Na é. nossa época, a gente pegava um quadradinho, assim, bem pequenininho mesmo, e ficava ali olhando várias e várias vezes. Era muito bom, cara, muito bom mesmo. Que Eu lembrança adorava. boa. Pra quem É, tá chegando agora, quem é Elton Tomasi? aí, cara, eu sou desenhista de quadrinhos, né? Eu já estou fazendo isso aí um bom tempo mesmo. Eu já trabalhei já em Doctor Who, já trabalhei em Animose por quase 2 anos, né? Os meus últimos trabalhos foram para Onipress, né? Desenhando RoboForce e fiz alguns cards para Overpower também. Estou fazendo umas coisas que eu não posso muito falar ainda, né? Que vai ser bem legal mesmo. Massa. E já fiz muito quadrinho indie, cara. Quadrinho indie, nossa, eu não sei nem dizer quantos títulos e quantas páginas foram, que é muita coisa. Trabalhei também para Ediouro, não sei se você lembra, editora de Lembro. Palavras Cruzadas. Então, trabalhei para Ediouro, trabalhei para o Jornal Extra, Meia Hora. Eu já fiz um bocado de coisa, cara, assim, para ir sobrevivendo, né? Tudo envolvido com desenho, né? E já fiz outros trabalhos fora do mundo de desenhos também, que me deram suporte para chegar até aqui, né? E aí, decorrer do podcast, a gente pode ir falando mais sobre Pois é, essa jornada, né? e eu acho legal a gente falar sobre isso, porque é Sim, inspirador, assim, para quem. Porque tem pessoas que hoje, elas são muito contagiadas talvez por outros vídeos de pessoas que parece que não passaram por um sim, processo árduo para chegar onde chegaram, é, é, né? A gente passou por isso, né? A gente trabalhou com outras sim, coisas até chegar realmente onde a gente desejava. E assim, conta um pouco dessa tua trajetória para o pessoal entender o quanto você teve que tanto abdicar, que eu acho que é importante, né? O sim, pessoal entender o sim, quanto você teve que abdicar e o quanto também aham, você foi subestimado também, né? Porque assim, muito, cara. as pessoas, a gente sabe que mais que a gente faça algo,
A gente às vezes é muito subestimado dentro das nossas Sim, capacidades, do que a gente está querendo. E você é um cara que, para mim, você superou essas expectativas. E obrigado. eu sempre digo, o quadrinista, ele não precisa ser de uma editora só grande. Quadrinista é um É, ato de amor, de resistência. O quadrinho sim, sempre foi, né, considerado como uma arte marginal, porque está ali de lado, à margem de livros, de grandes produções. Mas a galera do quadrinho é uma galera que, tipo, tem realmente muita paixão, fica é, viciada em fazer essas isso, coisas, né? E principalmente, a gente tem uma paixão até pelos outros criadores, né? sim. Outra galera. S- São trabalhadores de verdade, né, cara? Assim, o termo assim, trabalhador mesmo, cara, ele fica ali às vezes de 12 horas, 14 horas trabalhando, sem parar. E assim, falando um pouco mais sobre a minha história, quando o Digio se foi, né, o colorista Digio, acho que todo mundo O conhece, saudoso Didi. e o saudoso Digio, então, a gente era bem amigo, assim, né? Tipo, eu fiquei muito pensativo sobre histórias, porque a gente deixa de falar coisas, assim, a minha vida, assim, mais pessoal, eu nunca contei muito, até para as pessoas mais íntimas, assim, eu nunca falei, assim, o caminho para chegar até aqui. Mas eu acho importante dizer, porque talvez tenham pessoas que estão no mesmo lugar que eu estava quando eu era muito novo, sabe. Então, alguém está me ouvindo agora, que está escutando, talvez ele esteja passando pelo que eu passei naquela época e ele se inspire, pra virar um profissional de quadrinhos, não só quadrinhos, o que ele quiser ser, né, porque não é só sobre os quadrinhos, é sobre o que você quer ser. Às vezes você escolheu aquela coisa, o mundo todo vai te desacreditar daquilo, mas se você for persistente, você vai conseguir, entendeu. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, né, como muita gente sabe. Eu vim de Madureira, que é um lugar bem pobrezinho, né, Madureira, Oswaldo Cruz, que, são bairros bem pobres, assim, né. E minha mãe e meu pai, cara, infelizmente eles eram muito alcoólatras, né, muito mesmo. E eu costumo dizer que o que salvou a minha vida, eu falei isso uma vez para o Roger Cruz, né, que o Roger Cruz é o meu maior desenhista de todos os tempos, para mim é o Roger Cruz, É do uma pessoa Madureira. maravilhosa ele, cara. Sim, eu cheguei a falar isso para ele, que o quadrinhos ele meio que ele salvou minha vida, ele me deu um foco no meio de um turbilhão que às vezes naquela época eu nem imaginava que eu estava passando, eu fui saber que eu estava passando anos depois, né, tipo, não é um vídeo sobre vitimismo, nem sobre tristeza, nem sobre culpados e não, é sobre superação mesmo, né. Uhum. Então, quando meu pai e minha mãe eles estavam nesse estágio, assim, cara, tipo, o que salvou minha vida foram os quadrinhos, porque eu ia para a escola, lá tinha um menino que desenhava também, foi lá que eu conheci, o nome dele é Isaac e tem o outro que é o Jefferson. Aí a gente se juntou, cara, a gente fazia muito quadrinho, cara, muito mesmo. Desenho, a gente copiava, capas, a gente copiava páginas, eu fiz várias, fanzines, assim, que eu nunca botei no ar, eu tenho alguns guardados até hoje, assim, né, muitos se perderam nesse processo, mas, eu tenho alguns guardados. E, cara, chegou num ponto, Alzir, que a doença dos meus pais era tão difícil, cara, que eu virei praticamente um morador de rua, cara, tipo, eu virei, tipo, o que a gente chama aqui no Rio de é quase um mendigo, né, tipo, eu ficava ali, eu tinha para onde voltar. No meio desse processo, uma família que minha mãe alugava a casa com ela, ela via que eu ficava muito jogado na rua, tudo mais. Então ela me acolheu. Foi quando eu tive mais educação. Ela não chegou a me adotar, mas ela me acolheu. "Ó, fica Uhum. aqui, já que tua mãe não está aí, fica aqui". Assim, para fugir mesmo do que estava na rua, né, cara. Então eu tomava conta de carro para comprar meus quadrinhos. Eu fazia catava latinha na rua para comprar meus quadrinhos. Eu dava um jeito para comprar meus quadrinhos, para comprar papel, para comprar lápis, para comprar qualquer coisa que me ajudasse a me manter ali. Eu não sabia que eu ia conseguir ser quadrinista, eu não sabia que tinha essa possibilidade. Eu vi um episódio do Lipe Dias falando da cena do quadrinho no Rio de Janeiro. Eu não imaginava que existia cena de quadrinho. Eu não conhecia ninguém, cara. Eu estava, tipo,
fora desse mundo, né? Mas Uhum. eu sabia que tinha os quadrinhos e, às vezes, com a revista Herói, eu via que tinha uma galera fazendo quadrinho, Roger Cruz. Eu lembro que tinha uma revista acho que era dessas que saía uns esboços do Roger Cruz num personagem chamado Paçoquinha, da Marvel, que ele criou. Cara, quanto personagem legal que ele fazia. Então, isso aí, cara, ele me motivou para chegar aonde eu cheguei. Aí eu trabalhei depois mais adulto, né, mais garoto, mais assim, mais velho, eu comecei a trabalhar em posto de gasolina. Depois eu fui para o quartel, servi no quartel como desenhista também, fazia cartaz, instrução, fazia tudo que eu podia para ser desenhista. É, se o Aí pessoal de soubesse que você era desenhista, você era aproveitado. não, mas lá eles perguntam: "Você quer dar tiro de canhão ou você quer ficar desenhando?" Tem várias perguntas mesmo. "Não, quero ficar desenhando." Aí eles te mandam de acordo com a sala que você escolheu, com a profissão que você escolheu, né. Uhum. Aí depois fui trabalhar em posto de gasolina, ficava na gasolina, cara, o dia todo desenhando. Enquanto eu não tinha carro, eu estava lá desenhando, 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 desenhando. Aí um dia, isso eu tô Sim, sim. cortando muito da trajetória, né, só explicando assim. Aí um dia eu estava na gasolina e um cliente queria trocar o óleo. Aí quando eu ia trocar o óleo, era a gente que trocava. Se a gente arrumasse a troca de óleo, a gente que ia trocar o óleo do cliente, né. Que Uhum. era tipo um bônus de você vender óleo, você tinha um bônus lá na empresa, e tal. Aí eu fui, nisso que eu fui, o cara tinha uma estamparia. Aí eu falei: "Pô, cara, eu sou desenhista." Aí ele: "Sério? Sério." Aí ele: "Pô, você não quer trabalhar comigo não? Traz teus desenhos pra eu ver." Aí levei. Aí ele gostou pra caramba. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com ele. Aí entrou um gerente no posto que a irmã dele trabalhava na Ediouro. Aí ele: "Pô, tu não quer fazer um teste na Ediouro?" "Eu quero." Fui lá e passei também pra Ediouro. Aí Caramba. comecei assim, aí eu trabalhava de 2 às 10 no posto e de noite depois que eu chegava, 10h30, 11h, meia-noite, até 5h eu trabalhava com desenho, fazendo ilustração. E assim foi, cara. Foi, Mas foi, isso foi, tu foi. fazia em casa pra eles ou tu ia lá É, ou tu ia pra não, lá? eles me encomendavam, tipo assim, me encomendavam, aí eu ia lá, eu tinha que ir lá, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Naquele tempo não tinha Eles nada. não tinha, eles tinham, você tinha que ir lá, aí tipo, da quinzena, 15 dias, você tem que fazer um desenho disso, disso, disso. Vamos supor, uma garrafa d'água caindo num copo. Aí eu tinha que fazer a ilustração, levava para eles escaneavam, me devolviam os originais, e depois de 30 dias tinha um cheque que eu tinha que ir lá pegar e descontar. É, que era muito Aí, comum o cheque. cara, era muito bom, porque, tipo, o meu salário no posto era baixo, e quando eu ia para ilustração era muito bom, cara, era praticamente quase metade do meu salário. Então complementava a renda e me dava garra, né, para continuar desenhando, mesmo que fosse nesse período, assim, bem difícil. Aí uma vez fui nessa central de quadrinhos que a gente fala muito, né, o pessoal É. fala muito da central de quadrinhos, Fotolog Terra, aquela época toda. Eu conheci o Salazar, não sei se você conhece o Salazar, Marcelo Marcelo Salazar, Salazar. Marcelo Então, Salazar. isso. Aí conheci o Salazar, e o Salazar: "Pô, vai ter um evento de quadrinho lá no em Caxias, cara, é muito longe, é muito longe." Pra mim era muito longe. Eu falei: "Cara, eu vou." Aí fui, foi quando eu conheci o Wellington Fiuza, conheci o falecido já, né, o Wellington Falecido, Fiuza, Fiuza, cara, nem isso. É. acreditei, cara. Conheci o Lipe Dias naquela ocasião. O Lipe, nem sei se ele lembra disso, mas eu tenho uma foto com ele naquela época, e conheci uma galera, assim, do Rio de Janeiro. Aí minha cabeça explodiu, explodiu. E nesse meio tempo, o meu patrão, meu gerente do posto de gasolina, ele via a minha correria de trabalhar de noite, de trabalhar de dia, de fazer desenho, de ir pra gasolina, e eu fazia, tipo, os layouts na gasolina da Ediouro, né, ficava fazendo os layouts lá e tal. Ele: "Cara, eu tenho um computador lá em casa, tu não quer o computador não?" Eu falei: "Pô, claro que eu quero", né, tipo, não tinha acesso, né. E era Aí ele: "Porra, caríssimo. mas" era muito caro. Aí ele: "Pô, eu tenho um computador lá, mas ele tá bem velhinho, mas eu posso te dar o computador pra você ir começando, né." Aí, cara, pô, meu mundo explodiu, né, cara, porque eu comecei a conhecer muita gente, aí veio o Orkut, aquela época toda. É. E nessa época o Salazar me passou um trabalho, na época, de arte finalista.
Cara, que alegria, velho. Eu vim pra casa com as páginas do Salasa, cheio pra fazer arte final e depois voltar É, pra Caxias e devolver ele. Muito bom, eu cara. acho, eu acho que eu conversava com o Marcelo Salazar, eu acho que quase todos os dias. Uhum. Justamente por conta da internet, né? Às vezes Isso, por era muito bom. e-mail, né? Depois foi que Isso. foi aparecendo MSN, essas coisas. É, E tinha um chat, eu e não sei se tinha um chat no Fotolog. Eu não lembro se tinha. tinha, Tinha, não tinha? tinha no Fotolog, tinha no Gmail já, se eu não me engano era É, Gmail. é o Talk. É, isso, já a gente ficava lá horas, É. cara, era muito bom. E aí foi quando eu comecei com o Salasa já na parte mais internacional, né? E tipo, daquele menino, assim, tem uma história que eu conto para as pessoas mais chegadas, né, que ninguém me apoiava na parte de desenho. Tipo, depois que eu fui meio que adotado, né, por essa Uhum. família, todo mundo militar, cara, todos eles militares, né. Meu pai de criação, ele era subtenente do exército e o que se tinha de profissão era ser militar, mas eu não queria ser militar, eu queria ser desenhista, né. E eles cobravam, eu ia desenhar, minha mãe apagava a luz para não desenhar, eu ia pra rua ficar desenhando no poste, E- ia uma luta, cara, uma luta. Aí, quando eu desenhei para Ediouro, a Ediouro vendeu algumas ilustrações para o jornal Extra, que era muito famoso no Rio. Era um dos jornais mais famosos, assim. E a minha ilustração saiu no jornal Extra. Cara, quando minha mãe abre o jornal, o que que tem lá? A minha ilustração, Tinha o com a nome. minha assinatura direitinho, cara. Aí ela começou a chorar, me abraçou, pediu assim perdão, porque eu consegui, ele conseguiu, né, cara? Ele Caralho, venceu as as barreiras daqui de barreiras. casa, isso, e conseguiu. Aí eu chorei também, tá, aí já mudou Aquele aquele ambiente já ficou isso, mais. já ficou muito melhor, né? E aí eu comecei a trabalhar com quadrinhos mesmo, né? Mas de forma muito ainda precária, né, cara? Porque meu desenho era muito ruim naquela época, muito ruim mesmo. Mas de quem não E era, aí, cara? Todo mundo tava é, começando, pô. é. Aí, tipo, eu tive um problema sério aqui no Rio de Janeiro e eu fui para Recife na época. Eu já conhecia Tony Silas de internet, né? Aham. Aí eu falei, caraca, eu tô na mesma cidade que esse cara, velho. Eu tenho que conhecer esse cara, velho, preciso. Aí comecei a perturbar a Tony, perturbar. Cara, por favor, cara, deixa eu ir aí, deixa eu ir aí. Aí um belo dia ele deixou. Aí fui lá no estúdio dele, cara. Quando eu cheguei lá, foi que minha cabeça explodiu, É velho. uma máquina de produzir, né, cara? É, porque. E não é só isso, cara, porque na época ele fazia tudo em aquarela, né? Aham. Hoje eu acho que ele usa mais Copic, né? Mas ele fazia tudo em Marcadores. aquarela. Isso, é. E quando eu cheguei lá, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu nunca tinha visto um original tão bem feito na minha vida. Eu só tinha visto desenhos esporádicos. Eu nunca tinha visto uma página de quadrinhos, apesar de ter visto o Salado é um desenho bem mais simples, né, do que o dele. O dele, quando eu cheguei lá, cara, foi uma explosão, assim. Eu falei, cara, eu preciso que você me ensine, pô. Preciso aprender isso aí. Aí ele, cara, eu não posso te ensinar porque demora muito para te ensinar. Eu falei, não tem problema, deixa eu vir aqui 2 vezes na semana, uma vez na semana, uma vez a cada no mês, e eu vou aprendendo olhando, eu fico aqui o dia inteiro, se quiser eu arrumo o estúdio, se quiser eu faço faxina, qualquer coisa. Aí ele, não, pô, vai lá, tipo, pode vir uma vez por semana, tal, tá bom. Aí o que que eu fiz, cara? Eu peguei umas artes dele, que ele tinha me dado para escanear lá em casa, que eu tinha um scanner lá em casa e ele estava sem scanner. Eu peguei a arte dele, os originais bem grandão, cara, no lápis, lindo É. assim. Aí eu peguei aqueles originais, escaneei, imprimi no lápis, fiz na mesa de luz e pintei na aquarela só na cor básica. E levei para ele, mas não mexi nos originais dele não, só Sim, fiz uma sim. cópia, né? Quando ele viu aquilo, ele, oxe, como é que tu fez isso aqui, cara? Eu falei, não, cara, eu tô tentando aprender. Aí, não, cara, agora então fica aqui, tu que vai fazer a cobase dos meus trabalhos. Aí comecei a fazer cobase do trabalho dele, depois eu fui fazendo arte final, e fui aprendendo, foi quando eu
comecei realmente a entrar no mercado como arte finalista primeiro. Aham. Aí fiz bastante coisa como arte finalista, muita coisa mesmo, assim, que eu já nem lembro mais, porque faz tanto tempo, cara. Fiz muita coisa com ele mesmo, assim, arte final, commission, cara. Eu sei que teve um dia que a gente fez, foi cento e poucas commission em 3 dias, cara. 3 dias. Caramba, velho. Ele desenhava, mandava para mim, eu finalizava, mandava de volta, eu fazia cobase. E fui aprendendo o ofício, né, cara? Porque acho que todo desenhista tem que ter esse contato. Tipo, isso que você faz aí é maravilhoso, ter o curso, né? Porque Uhum. aqui não tinha, na minha época, não tinha curso. E se tivesse também não ia conseguir pagar, naquela época era muito precário, né? Mas o curso ele é importantíssimo para formar o artista, né? Porque ele tá vendo, tem coisas que você só aprende com o toque de um profissional, o cara É, te falando assim, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá torto, isso aqui não tá legal. exato. E aí consegui entrar no mercado com o meu nome mesmo, né? Elton Tomás. Aí comecei, cara, fiz um monte de coisa, muita coisa indie, fiz um monte de card de Marvel, de DC, daqueles da Upper Deck, não sei se Aham. tu lembra, Eu então, fiz Upper Deck. também. Eu fiz Nossa, os X-Men. eu fiz muito card, mano, muito card, assim, muito mesmo. E comecei a fazer quadrinhos para um cara chamado Michael Descharnot, que ele hoje em dia ele lança o Marshall Strong. Daquela época, mais de 12 anos atrás, ele tá lançando o Marshall agora. É Você mesmo, acredita? pô. Então, se Marshall tivesse sido lançado naquela época, eu estava com a carreira muito mais para frente, cara, que eu tenho mais de não sei quantas edições de Marshall Strong com ele, tudo pronto, colorido, lindo, assim. Tem um cliente que a gente atendeu que na época eu acho que foi o Elias. Agora eu esqueci se é Elias Martins. Que teve um título também chamado Martian, que ele ia virar série de TV. É mesmo, que legal. É, mas ele Aí eu já também não foi uma sei. coisa feita no passado, Aham. que o cara produziu muita coisa, não lançou, mas Olha aí, ele conseguiu vender o projeto para virar uma série. que maneiro, cara. Foi. E Legal. recente, assim, eu acho coisa de antes da pandemia, só que não sei se a pandemia atrapalhou, né? Aham. E aí, nessas lutas todas, consegui entrar pro falecido também já Klebs Júnior. Aí lá foi que eu fiz 2 edições de Doctor Who, quando o Klebs me mandou mensagem, cara. Eu só conseguia chorar de alegria, de gratidão, porque tudo que eu tô dizendo para você dessa forma, cara, eu sou muito grato pela minha carreira. Assim, sou muito grato. Assim, eu sento para desenhar qualquer coisa que você me mande para fazer. Se você mandar uma capa, qualquer coisa eu vou desenhar com amor, eu vou desenhar com vontade. Eu sento de manhã cedo, eu acordo bem cedinho assim, eu sempre faço uma oração, agradeço por eu estar com a minha profissão hoje, porque Uhum, eu briguei muito, cara, foi muita, eu sei. muita briga, assim, de superação. Eu espero que as pessoas não passem por isso hoje, mas que na nossa época, até hoje, você também, muita luta, as pessoas não têm noção do que a gente deixou de fazer para estar aqui, né, cara? É, a gente Tá abdicou aqui, de muita coisa, assim. muita Eu coisa. acho que até na fase da gente que é a adolescência, a gente meio que fazia escolhas, assim. Tipo, tinha amigo que Ah, podia sair pra, sei lá, tomar uma, ir pras festas e sim, não sei o quê, e você tava sim. guardando dinheiro pra comprar o material de desenho, Exatamente. né? Então tinha Eu, muito eu, eu já disso. me eu mentia direto, cara, que eu estava doente, porque não era para não sair de casa, que eu não queria sair de casa, eu queria ficar É, em casa. O pessoal mandava mensagem, vamos, vamos, batia no portão, eu ia, cara, tô passando mal, não quero ir não, porque eu queria ficar em casa desenhando, eu não gostava de sair, eu queria ficar criando, né, o meu mundo ali. pois é, nesse teu processo, tipo, do Dr. Who e até mesmo para outros clientes, tu chegou a fazer muitas amostras? Olha, cara, o que me permitia o tempo, eu fiz algumas amostras sim. Para o Klebs eu fiz algumas, mas o Dr. Who ele caiu no meu colo porque ele estava muito atrasado. Então eu acredito que eles nem pediram muita amostra para o Klebs, não. Acho que eles falaram assim, ó, tô precisando de um artista. O Klebs apresentou, tanto que eu não fiz sketch, eu não fiz uma capa, eu não fiz nada. Ah, E eu entendi. lembro que, eu lembro que na época, para desenhar o Warhammer,
eu não passei, mas só que eles pediram capa, né? Então Uhum. eu falei, então acredito que eles estavam muito atrasados, né? Tipo, foi um prazo muito corrido. Eu fiz 2 edições. Eu fiz as edições da mulher Doctor Who, né? Na Uhum. fase Da da nova mulher, que ela fase. virou. Isso, é. E foi muito maneiro, cara, porque a única coisa que eu fiz de concept mesmo para entender foi a nave do Doctor Who, porque eles mandaram umas fotos bem, assim, difíceis de ver, então eu tive que fazer um concept dela toda, né, de todos os lados, para Pra me se entender o que situar está também, né, acontecendo. cara? E isso, para me situar. Aí fiz e foi muito bom, cara. Foi tipo assim, foi prazeroso, foi difícil porque é muito diferente você achar que você sabe fazer e você fazer. Porque você estuda para desenhar super-heróis, pô. É, Você não estuda para desenhar igual quando o Della Torre machucou o braço, né? Rafael Della Torre, um anjo, cara, de pessoas. Tem um cara maravilhoso nesse mundo dos quadrinhos, é o Rafael Della Torre, cara. eu tive o prazer de conversar algumas vezes com ele. Ele é Cara, muito simpático, e muito. desenha muito, muito, muito. Aí ele me chamou para fazer também o Animosity. Ele, eu tô com o braço machucado, preciso de alguém para fazer, preciso. Eu falei, cara, não dá, não tem como, porque eu estudei para desenhar super-heróis, cara, não sei nem desenhar bicho. Não, cara, você vai conseguir. Aí, no segundo convite, eu fui. Aí eu desenhei uma das edições mais difíceis assim na minha vida, porque é muito emotivo. A edição que eu fiz foi a edição 18 de Animosity, foi um dos roteiros mais densos assim que eu já fiz, né? Aí ele fez os layouts na época e eu trabalhei em cima dos layouts dele. Aí foi um pouquinho mais fácil. Uhum. Aí fui começando a fazer, até que chegou um ponto de ele não estar mais em condições por causa do braço, e eu assumi a revista quase 2 anos, cara. Desenhando bicho, mulheres, armas, tudo aquilo que eu não estudei para Pra desenhar, né? desenhar. E deu certo. Foi uma das séries bem aclamadas lá. Parece que Hollywood já até comprou os direitos da série, né? Cara, Mas eu que não sei que massa. fim que levou. Eu não sei se vai virar série de TV ou filme, né? Porque é Aham. difícil fazer Animosity, porque é um monte de bicho. E, Tipo, imagina os bichos falando e tudo mais. mas eu via quando tu publicava, cara, as capas, as coisas. Sempre jogava um previewzinho por ali. Cara, tem uma curiosidade nessas edições, que a Marguerite Bennett, que é a escritora, se eu não me engano, ela fez Power Rangers também, fez umas coisas para Marvel, DC, não me lembro. Em Animosity, parece que ela falava assim, não, aqui eu vou extravasar, eu vou extrapolar, eu vou botar minha imaginação para fora. Aí eu recebi o roteiro, cara, dela, que falava assim, desenhe uma cobra e de dentro da cobra saem diamantes, coroas, e a Jessie, que é a personagem principal, e o Sandor, que é um cachorro que anda com a Jessie, eles estão andando sobre a cobra. Eu olhei aquilo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, né? Tipo, era uma criatividade na cabeça dela que era muito louca. Então, foi a única vez que ela respondeu, que ela me elogiou, que ela falou, olha, amazing, ela botou, ela está incrível, porque eu acho que eu correspondi com o que ela estava Tu pensando, conseguiu entendeu? visualizar o que ela Eu tinha acho que sim, escrito. E cara. é difícil. É difícil. É muito difícil. Essa edição, e é uma edição que a Jessie, eu acho que é a edição 20, eles atrasaram o roteiro da edição, né? Tipo, ela veio com 2 semanas para desenhar, cara. Desenho, arte final, tom de cinza. Então foram 2 semanas para fazer 20 páginas. Aí, cara, então é como eu disse, é muito diferente você achar que sabe fazer do que você pode realmente fazer. Então, às vezes você pega uma revista em quadrinhos, aí você fala, pô, a arte desse cara aqui não tá muito boa, eu desenho muito melhor. Mas você não sabe o O prazo que prazo que aquele ele cara teve. teve, você não sabe as condições que ele fez aquela edição. Então é importante que você entenda que é diferente. Não é um teste, é É uma página de valendo mesmo. quadrinhos, valendo, pô, e com prazo, e se você
não fizer no prazo, eles atrasam lá. Então, eles têm prazo para gráfica, eles têm prazo para colorista, para letrista, para revisão, para tudo. Então, às vezes Pois é, é, é desafiador. e ainda tem aquela preocupação maior na cabeça do artista, que ele quer conseguir se permanecer ali mesmo nesse Isso, problema todo. isso, E quando isso. chega na mão de outras pessoas, é lógico que a galera vai. Se o trabalho cair a qualidade, a galera vai, né? Pá, pá. Cai para dentro. E ninguém sabe o que aquele cara Ó, passou. essa edição mesmo, eu não sei se é 19 ou se é 20 de Animose. Cara, foi muito difícil, velho, você caprichar mesmo, porque você pega umas edições que eu alopro mesmo, assim, boto muito detalhe, muita coisa. Aí, pô, 2 semanas não tem como, cara, você nem dorme direito. Você vai, faz. Eu tinha uma técnica naquela época, né? Eu desenhava todos os layouts, mandava para eles aprovavam. Aí, depois que eles aprovavam, eu por cada dia que eu terminava uma página, eu acordava às 6 horas da manhã, 4 horas da tarde eu já tinha terminado a página. Aí o que eu fazia? De 4 da tarde até as 8 da noite eu ia adiantando a página do dia seguinte. Putz, Entendeu? Tipo, o layout mesmo, dava uma garibada no layout que era só pegar a mesa de luz no outro dia e cair dentro. Então, dava para deixar bem legal, né? Mas é desafiador, cara. É muito, muito muito. desafiador. É. Então, no caso, eu tava fazendo uma página e meia por dia. Nessa edição, sim. Nas outras, não. Nas outras eu tive mais tempo. Até começar a fazer tudo com o iPad, que com o iPad ficou muito mais fácil. Assim, porque você não escaneia nada, você faz tudo mais rápido, né? Muito mais rápido, entendeu? Tu sente a falta de venda de originais por conta do iPad? Não, porque eu continuo fazendo a venda de originais, né? Eu continuo fazendo. Ontem mesmo fiz um Batman, postei nas redes sociais, e ele é tudo original, né? Então Sim, mas eu falo da edição, né? Porque tem gente Ah, da que edição sim, é da com edição, o pessoal certeza, com coleciona. certeza. Porque Pô, a Chiaroscuro fazia uma promoção lá deles lá, cara, vendia muito. Tipo, vendia muito mesmo. Então eu sinto falta, assim, dessa parte. tem artistas que eu conheço que eles fazem no digital, aí depois está publicado, quando eles têm algum hiato, alguma coisa, eles Aham. passam na mesa de luz e faz o original. Então, eu tô me preparando agora para fazer isso, né? Comprei uma impressora grande agora para poder imprimir e fazer isso com algumas páginas que eu considero as melhores da É, edição. o ideal E é aí isso eu mesmo, é tô. só algumas páginas-chave mesmo. Isso, é. Eu também tive esse desafio em RoboForce, né? Tô em casa, aí Joey me manda mensagem. O Elton, aquela voz dele, né? É. O Ei, Elton, cara! olha aí, ô meu, tem uma edição aí para você fazer aí e tal. Mas, óbvio, eram 5 páginas até, vamos supor, não me lembro, mas era de segunda a sexta-feira. Ou era de domingo, sei lá, eu sei que era um prazo bem difícil mesmo, né? Que o desenhista acabou que teve um problema lá, ele não pôde desenhar. Aí eu falei, você quer fazer, meu? Eu falei, quero. Aí eram 5 páginas só. Aí eu falei, quero sim. Aí eu fui lá, cara, caí dentro. Mandei para eles na quinta-feira, meu prazo era sexta. Aí mandei na quinta-feira. Quando foi, na quinta-feira eles responderam, uau, amazing, não sei o quê, você é muito rápido e tal. Você não quer fazer mais 2 páginas? Eu falei, quero. Mas só que é para amanhã, sexta-feira. Eita! Aí eu, aí eu falei, meu Deus, eu quero, e eu quero. Aí Eu... fiz, cara. E assim, em cima da, É, da prancheta, assim, só. a mão tremendo, babando, com a barba grande. Falei, quero. Aí fiz. Quando foi na segunda-feira, eles mandaram a edição 2 para mim e para o Júlio Brilha fazer. E Aham. aí a gente foi até o final de RoboForce, porque a gente se esforçou com prazo, né, nas primeiras. Então, assim, o mercado tem dessas coisas, né? É, Assim, nem tudo é corrido. Você também não pode aceitar que isso tudo seja dessa forma, senão é, tu fica doente, você fica com mal. certeza. E cria um vício também, porque os editores eles Cria. acham que pode apertar e apertar, Não apertar o tem isso. máximo. Isso, É não tanto que pode. com o excesso de atividades que eu faço, Elton, eu faço mais independente. É, Porque assim, eu consigo fazer uma boa negociação de prazo. é bom, é bom. Aí eu consigo dar as aulas, eu consigo administrar algumas coisas a Sim. parte do agenciamento.
Mas se fosse só para ficar com quadrinho, realmente eu tinha que pegar essas coisas bem. Então, eu estou desenhando uma HQ tem 3 anos, né? Assim, isso eu posso contar porque está na internet e tal. 3 anos que eu estou desenhando. Cara, a gente faz com bastante calma, mas eu acho que é o melhor trabalho que eu já fiz até hoje, assim. É nível bem maior mesmo, tanto que o Joey, ele fala, cara, isso aqui é isso, não precisa mudar nada, não precisa fazer nada, é isso. Tanto que essa linha mais clara que eu tenho feito agora, Sim, ela vem desse trabalho. E, assim, não vou dar certeza, né, porque não tem nada assinado ainda, mas pode ser que saia pela Image, porque esse cara que tá escrevendo, o Mike, todos os clientes que eu pego é Mike, cara, eu não sei por quê. Quase todos é Mike, não sei por quê. Eu tenho uns 5 clientes chamados Mike. Esse Mike, ele é bem envolvido, assim, né, com a galera e tal. Aí o Rob Liefeld vai fazer uma capa. Então é uma onda, cara, tipo assim, muito legal de ficção científica. Então faz toda a diferença quando você faz a coisa com mais calma e quando você faz mais rápido. Então, é. assim, acho que as pessoas dão uma percebida, né? Tipo, eu não gosto de fazer rápido, eu gosto de Cara, fazer eu com fico calma. ansioso quando eu tô sob pressão, cara. Eu não, cara. Eu acho que me cobro menos. Puxa, eu me cobro demais, porque assim, quando o prazo ele tá muito, muito mesmo, e eu tô com muitas outras atividades ao mesmo Ah, tempo, aham. tipo, eu fico pilhado mesmo, sabe? Deixa eu Isso, eu ajeitar também. minha Fico posição aqui na pilhadão. câmera. Eu fico Deixa eu pilhado ver a minha. mesmo, porque eu fico pensando, cara, quando terminar aqui, eu não posso nem descansar, eu já tenho que ir para aquilo ali, Isso. sabe? É um Você quer ver negócio. uma coisa que muitos desenhistas iniciantes eles ficam na cabeça? O estilo de desenho, não é? É, Eles não ficam buscando o estilo de desenho? Cara, quando chegar uma edição para você fazer com prazo, você não vai escolher estilo de desenho. é a Você vai última fazer o que coisa que o você cara vai sabe. pensar. Exatamente. Aí que você vê realmente o teu trabalho. Porque você não tem aquela para pensar, você fica ali, ah, eu vou fazer um estilo mais RB Silva, vou fazer um estilo mais não sei quem. Aí quando chega é que você vê o teu desenho mesmo, que não tem como você ficar refazendo, né? Você vai, manda o filho vai, cresce, vai embora. É, É isso é, legal. isso é verdade. Aham. É uma das coisas que o pessoal às vezes conversa comigo, até mesmo quando eu tô dando aula, né? É essa etapa que tu falou, do pessoal às vezes achar que daqui já é o trabalho, Uhum. né? E tem toda essa construção, tanto uma construção de você se preparar, né? Assim, para pegar. Porque assim, o que é mais desafiador na nossa profissão é o ato da gente saber que a gente vai disputar com outros profissionais que já estão lá. Verdade. Verdade. Então, assim, tem Verdade. pessoas que a gente orienta, a gente fala, cara, ó, tem que Uhum. melhorar essa parte da narrativa, tem que melhorar essa parte da anatomia, ou como você mesmo falou, né? Tipo, animais. É uma coisa que Uhum. ninguém se prepara para Não animais. se prepara. É muito raro você ver um cara que está estudando anatomia e dizer, cara, eu vou estudar animais. É uma coisa É muito à quando, parte. quando, quando eu peguei a Animosity, o Ivan Freitas, né, da Uhum, Chiaro Oscuro, ele me mandou um site só de animais, cara. Falou, ó, isso aqui eu acho que vai te ajudar. Aí o que que eu fiz? Eu pesquisei a raça do Sandor, né? Que ele sim. aparece muito mais e fiquei treinando, cara. Sandor, 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 treinei, treinei, treinei. Nessa edição eu criei 12 personagens ainda, antes de começar. Criei 12 personagens femininas. E aí eu não estava acostumado com os animais, as raças dos animais, eu fui pesquisando, salvava, tudo para poder sofrer menos na hora de fazer, entendeu? Então a gente tem que, pelo menos uma vez no dia, ou antes de começar o trabalho, esboçar. Vai fazer um teste, esboça. Você vai desenhar um Superman, como é que você vai começar o Superman você direto no layout? É, Ah, vou desenhar um Superman. Você não tem uma base, vai sair tudo errado. Tipo, às vezes você pensa que o Superman tem algum adereço e ele não tem. Porque como é que você vai fazer? Você vai desenhar ele, você vai fazer um concept dele de frente, de lado, de costas, do rosto. E aí, ali você consegue criar melhor o seu teste, a sua amostra, o seu trabalho mesmo, né? Eu acho que é é, importantíssimo, cara, é muito importante. Porque a gente acha que vai já sair
desenhando e não é bem assim. É, Tem tem, todo um tem artista que processo. deu depoimento que quando pegou o Superman, ele passou basicamente uma semana só treinando símbolo. Exatamente. Eu seria esse cara. Com certeza eu seria esse cara. Eu ia ficar treinando eternamente ali, até achar o símbolo certo, né? Pois é, aí eu vejo muito disso, sabe, Elton? É, o que a gente passou, as histórias de bastidores que ninguém sabe, né? Os nossos primeiros eventos, como era e como é uma grande celebração. Assim, literalmente, você às vezes vai para um evento para vender, para tentar fazer, né, o que tem que fazer também dentro do próprio evento, mas pra gente é uma celebração de encontrar pessoas que a gente só vê online. Verdade. É Né, assim, verdade. e olha que nunca dá pra conversar, né? Tipo, é sempre aquele abraço rápido, pô, cara, É, que é, massa. é. E isso é uma coisa que pouca gente entende, né? Assim, é um meio que ele parece gigantesco, mas todo mundo se Não, é conhece. pequeno. É. Eu tenho uma etapa assim na minha vida, eu acho que você estava lá também, foi o FIC de 2012, 2011. Sim, Foi esse FIC. Eu lembro que foi esse FIC, né? Eu cheguei aí para esse FIC, eu fui para a rodada de negócios da DC Comics na época. E, cara, o que ali mudou muito a minha visão, assim, minha visão. Tipo assim, eu estava subindo, acabou o FIC, estava fechando, né? Aí quando eu tô subindo a rua assim, cara, que eu olho na subida da rua, tava Fábio Moon, na época estouradaço, Fábio Moon, isso. Gabriel Bá, Rafael Albuquerque, todo mundo subindo assim com as suas pastas de desenho, todo mundo subindo, eu falo, caraca, que negócio legal, assim, você encontrar outros artistas, né? Porque nosso mundo é muito solitário. A É, gente passa mais de 90% da nossa vida de cabeça baixa, sem, sem saber, assim, né, o que está acontecendo. Então, é muito legal quando você encontra outro, o outro te reconhece. Tipo, eu sei que se você conhece o Geraldo Zafino. sim, conheci, conheci. Então, quando eu fui na mesa dele, ele falou assim, Elton, cara, falei, o cara me conhece, velho. Então, tipo, o desenho tá aí, né? Tá andando, tá rodando. A gente que É. tá dentro de casa, mas o desenho tá rodando. Por isso É que é, legal. por isso que é tão importante essa coisa, porque isso que eu quero falar é assim, como você falou, a gente fica de cabeça baixa produzindo, Sim, pensando em todas as probabilidades para sair um trabalho que é, compense todo esse nosso esforço da nossa escolha. O impacto que vai dar nas pessoas a gente nunca vai saber, a não ser quando a gente tem a não, oportunidade de estar em um evento. é, só te cortando Sim, rapidinho, sim. eu lembro que quando eu vi o Roger Cruz a primeira vez, eu demorei quase metade do dia para falar com ele. Foi nesse FIC. Eu tenho Sim, até uma foto com ele. Cara, eu passava na mesa dele, eu não conseguia parar. Eu ia embora. Aí eu passava aí o Marcelo Fontana, né, que é o do Máquina Zero, editor da Trem Fantasma também. Aí ele falava, tu vai lá, cara, deixa de ser bobo, vai lá, dá um abraço nele. Eu não consigo, cara, eu sou muito fã do cara, muito fã. Aí quando eu estou passando assim, quando eu olho o Roger Cruz, cara, aí eu não teve jeito, né? Parei, contei essa história, assim, porque eu até me emociono, assim, porque o Roger Cruz, cara, ele não sabia disso, mas ele salvou minha vida. Quando eu não tinha pai e mãe, era ele que estava lá comigo, cara. Entende? É um é um relacionamento talvez que ele nem que sabe, ele nem sabe. Que na verdade o mas eu artista não sei. sabe, velho. Então eu sempre falo pra galera, né? Seja um Roger Cruz na vida do outro. Quando o cara for na sua mesa, trata muito bem, cara, sabe? Levanta a cabeça, aperta a mão, abraça. O cara quer tirar foto, tira foto. Quer que faça um desenho. Eu sei que você tá cansado. Às vezes a gente tá estourado. CCXP é o fim do mundo ali, você tá muito cansado, mas se Isso. esforça, faz o desenho, sabe? Tipo, às vezes o pessoal vai na minha mesa não tem um dinheiro para comprar. Eu não me importo se o pai e a mãe não quer comprar para a criança. Eu dou o print, levo o print, sabe? Vai lá, de repente esse moleque aí queria tanto aquilo e não pôde. E aí, às vezes o meu print, daqui a 15 anos, o moleque vem me mostrar, sabe? Eu tenho crianças da CCXP que hoje em dia, 10 anos já, né? Uhum. São médicos. O Matheus, um fã meu, assim,
Eu vi ele na primeira CCXP que foi. Hoje em dia o Matheus é médico, cara. Toda CCXP o Matheus vai na minha mesa. Então, seja luz, sabe? Se dedique, não deixe passar, não fique de cabeça baixa ali, não fique emburrado. É difícil às vezes, mas É, trate bem, sabe? Faça a experiência do outro ser incrível. Porque eu sempre lembro do Roger Cruz na minha época, sabe? Assim, eu tava num momento difícil, nem sabia que estava, porque era muito criança, né? Às vezes você não reconhece, você vai conhecer anos depois, né? Aquele momento difícil. Então, eu me agarrei aquilo ali e fui, cara. é. Hoje em dia eu vejo o Roger Cruz na mesma agência que eu, andando comigo, assim, eu acho tão bonito, mas ainda não consigo falar com ele direito, não. Eu tenho um respeito muito grande. Cara, essas coisas de evento, tu falando assim, É, cara, eu tava, legal, é eu tava na legal. CCXP, né? E aí eu tava já sem comer um tempão e a gente normalmente tem uma regra, assim, às vezes vai eu, José Luiz e as esposas, né? Sim, E a gente tá, fica um do lado da mesa do outro conversando. Aí eu tava sem comer, sem comer. Aí eu disse, Nívia, eu vou aqui para debaixo da mesa, vou sentar é, e vou começar a comer. quem nunca, né? Aí eu tava debaixo da mesa comendo, né? Aí passou uma pessoa e disse, pô, eu passei aqui, aí vi o Alzi, mas só deu pra voltar agora porque eu tô com um grupo, tal, não sei o quê. Caramba, E a Nívia fez, mas agora ele não pode atender, porque eu tava coitado, morrendo de comendo, né? fome. Aí quando eu ouvi ele falando, que ele disse assim, então não vou conseguir ver ele nesse evento. Poxa, Aí eu saí que pena. debaixo da mesa. Aí eu disse, cara, eu tava aqui comendo, escondidinho, me perdoe. Aí ele, cara, eu tô aqui com o meu portfólio. Aí ele ficou Legal. emocionado. E uma das coisas que algumas CCXP aconteceram isso, foi da pessoa ficar emocionada por me encontrar e eu meio que não entendo isso. Eu também. Já 2 vezes já aconteceu comigo já. Aí eu fico com vontade de chorar também, porque como é o fato de eu É, não entender porque a pessoa tá se é, emocionando, um dos caras assim que me emocionou bastante, eu vou até falar o nome dele, que eu não esqueci dele assim, não que os outros não sejam importantes, mas sim. foi porque foi uma troca de energia muito grande assim, sabe? Foi o Uhum. Sérgio, que eu acho que ele é de Santos, e ele é policial, grandão assim, e desenha, sabe, cara, ele tava com a pasta dele. E ele, quando olhou pra mim, ele tava com a esposa e ele começou a chorar antes de falar comigo. Caramba, cara. E eu olhando assim, aí eu olhei pra Nívia e aí eu não entendi. Eu fiquei meio assim, eu digo, o que foi, cara? O que foi? Ele, cara, eu sou louco pra te conhecer e tal, não sei o quê. Aí eu dei a volta no corredor, fui lá abraçar. Também faço isso Fui também. lá abraçar ele, conversar. E eu disse, tu tá com teus desenhos? Aí ele, eu posso ver. Ele, porra, tu vai ver meus desenhos. Então, assim, isso é tão forte porque a gente realmente se transporta para aquela pessoa. A gente É. sabe qual é esse lugar, Uhum. entendeu? Assim, Exatamente. e você não respeitar isso é muito complicado, sabe? Eu É, já vi é. artista que eu mesmo cheguei na mesa e o cara não levantar a cabeça para falar comigo. Eu também. Sabe, assim, Uhum. um dos caras que eu fiquei muito frustrado em conhecer, vou até falar aqui, assim, eu sou Uhum. muito fã do trabalho dele, eu sei separar trabalho e o artista. Total. Mas minha experiência com o Alan Davis não foi boa. Poxa, que pena, cara. Assim, já outros cara, Romita, outros caras que eu fui maravilhoso, maravilhoso. O David Uhum. Finch foi incrível, cara. Incrível, né? O Jorge Pérez, que eu conheci no FIC, porra, velho. Eu acho que eu me senti uma criança. Bicho, eu me senti uma criança perto do É, Jorge Pérez. eu tenho uma foto com o Jorge Pérez, assim, que o pessoal da Quadra Quadro que tirou, né? Eu estava desenhando, de cabeça baixa, autografando os livros da Máquina Zero na época, e do nada houve um silêncio absurdo no evento, assim, né? Aí eu, sabe quando o mundo para assim, né? E eu, pô, estranhei, né? Cadê todo mundo? Aí quando eu olho pra cima, tá o Jorge Pérez, cara, olhando eu desenhar. Aí o pessoal tira essa foto, eu tenho essa foto até hoje. Aí acaba o mundo, né, mano? Já levantei, já me emocionei também, dei um abraço nele, o pessoal tirou uma foto.
de todo mundo junto. E a gente não sabia, mas ali era a última vez que eu ia ver o Jorge Pérez, né? Sim. Assim, não vi mais, que depois ele foi embora, mas foi muito emocionante. E o Dan Moura também foi muito legal, cara, de conhecer o Dan Moura. Assim, muito, muito mesmo. Experiências incríveis de conhecer foi o Frank Miller e o Neil Adams, cara. Foi a primeira vez que eu fui na casa do Ivan, o Ivan da Chiaroscuro. Uhum. Chegou eu e Douglas Fantini. Eu e Douglas, e o Digio também, na época, a gente chegou, cara. Quando eu chego, tá o Frank Miller em pé, Mike Deodato do outro e o Neil Adams. Neil Adams sentado, assim. Eu comecei a me tremer todo, cara. Porque aí minha esposa não entende, né? O que foi? O que foi? Eu falei, cara, meu Deus do céu, os caras estão aqui. E já almocei do lado do Jim Starlin também, que Que é eu outro me tremia, monstro. me tremia todo, não Deixa eu ver conseguia como é que ele comer. come pra eu comer parecido. O que que ele tá E botando no prato pra experimentar também? super humilde, assim. O Jim Starlin eu não consegui tirar uma foto com ele, porque o Ivan Reis chegou na hora e levou ele para algum lugar. Aí depois eu não vi mais. E o Dan Moura também foi muito legal, cara. Muito, muito, muito gente boa mesmo, assim. E ele fala um pouquinho de espanhol, ele não fala só inglês, né? Ele fala um pouquinho de espanhol, então a gente conseguiu Se conversar. comunicar Ele um falou pouco, é. isso, o filho dele gosta muito de Pokémon. Eu tenho um print do Pikachu, aí dei a ele adorou. Ele passou, viu o print com o filho dele, aí ele veio até a mim e perguntou se eu que desenhei. Eu falei, sim, eu que desenhei. Aí ele, nossa, meu filho é muito fã, e começou a conversar, e eu dei a ele o print, ele ficou felizão, foi embora. Depois eu encontrei na casa do Ivan também, foi bem legal, bem gente boa. Poxa, Elton. Elton, hoje você Ah, olhando pra trás, com essas lembranças que você tem, sim, né? A gente sabe que. Eu acho que é uma resposta, né, cara? ah, é sim, cara, é sim. A gente, eu acho que algumas pessoas, elas nascem assim com uma gana de querer alguma coisa, né? Tipo, eu quero conseguir isso, eu quero chegar nesse ponto. Eu, graças a Deus, eu nasci com isso, assim, porque por muito menos outras pessoas, não desprezando as outras pessoas, cada um tem a sua dor, né? Teriam desistido ou ido para um caminho pior da vida, né? Uhum. Tipo, da minha época de criança, eu perdi muitos amigos, assim, que foram pro mundo do crime. Eu morava num lugar bem ruim, cara, bem ruim mesmo, assim, tipo, se eu tô aqui hoje, acho que qualquer uma pessoa pode estar, mano. Se você tá aí do outro lado, pensando o que que vai fazer para ser desenhista, como vai fazer. Primeiro conselho que eu te dou, arruma um emprego para você se manter, para você não ter ninguém falando no seu ouvido que você não está ajudando nas contas, que você não está pagando. E nas suas horas vagas, se dedique, porque você vai conseguir, todo mundo consegue. Se fizer isso, vai conseguir, entendeu? É gratificante, cara, sentar de manhã na mesa, sabe? Tô do lado da minha família, não tô indo na rua. Tipo, tem gente que sai, pai de família que sai de manhã cedo para trabalhar, pega ônibus, pega isso. Eu não pego. Hoje em dia sou um privilegiado, né? Tipo, fico em Uhum. casa. Quando eu recebo o roteiro, para mim é uma alegria. Outro dia o cliente falou para mim, Elton, infelizmente eu tenho mais páginas para te dar. Falei, não, felizmente, que bom que você tem mais páginas, eu quero fazer mais. Ele, nossa, que legal, então eu faço com amor mesmo, cara, um amor. É Assim, bonito e é muito é, bonitinho ouvir isso, Elton. É muito cara, bonito, é cara. muito. Eu não parei ainda não, cara. Eu não é aqui que eu quero chegar, não. Eu quero ir mais longe ainda, sabe? Eu sei aonde eu quero e vou trabalhando aos poucos. Costumo dizer que eu sou imparável, né? Eu vou até onde eu quero chegar, eu tenho certeza, assim. Poxa, E, cara, isso é muito bom, assim. Eu sei que a gente sempre almeja, né, principalmente quando a gente tá na nossa juventude, chegar sim, onde os nossos ídolos chegaram, né? isso, Fazer o que eles fizeram, aham, deixar a nossa marca nos quadrinhos. sim. Mas eu acho que a gente tem que realmente amar é a profissão de quadrinista, sabe, velho? Com certeza, cara, Eu com acho que certeza.
eu vejo tanta gente importante e tanta gente boa que nunca passou numa grande editora. Mas É, são caras verdade. incríveis, meninas Sim, incríveis. sim, Hoje a gente está sim. num momento muito bonito dos quadrinhos que tá Aham. muito plural, todo mundo tá É, junto. verdade, E a verdade. gente consegue hoje ver que são pessoas que realmente gostam disso. Gosto. É. Gostam. Eu cheguei muito perto, assim, de ir para grandes editoras, assim, mas todas as vezes que eu cheguei muito perto, aconteceu alguma coisa e não deu certo. Então, eu acredito que era para não acontecer naquele momento que talvez não conseguisse fazer algo incrível, né. Eu É. cheguei com o Klebs, eu cheguei a quase fazer o Batman. Tava tudo certo para fazer o Batman. Aí teve um problema na DC Comics lá, com o editor da DC, que ele foi afastado, e aí falhou o projeto. Da noite para o dia falhou. Mas, cara, para mim, de coração, lógico que eu quero estar na Marvel DC, porque eu quero deixar meu nome lá, eu quero ser Uhum. um dos caras que tá com o nome lá. Eu quero algum dia tentar e ler, né, tal, o meu quadrinho feito para Marvel DC, tipo, mas eu sou feliz desenhando, só desenhando, sabe? Se eu ganhasse US$ 1 bilhão hoje, eu ia continuar desenhando. Eu não ia diminuir muito a minha carga de desenho, assim, sabe? Eu ia continuar desenhando, talvez criasse uma editora, ia continuar envolvido com isso, que é o que eu amo fazer, cara. Sabe, eu pegava de 2 às 10 no posto de gasolina, ralava igual cachorro. E de meia-noite às 5 da manhã, eu desenhava para ir de ouro, fazendo ilustrações. Então, Pois é, cara. E hoje eu vejo tanta gente. Eu acho que tanto eu, como o Joe e outros agentes, né? Tipo, mais que tenha vídeos hoje explicando para as pessoas como se apresentar, como tentar estudar, como tentar buscar melhorar o seu trabalho, existe um imediatismo que é. eles esquecem do processo Uhum. mesmo, sabe? Tipo, cara, Sim. o que que tu tá fazendo ali? O que que você tá Uhum. se dedicando? Todos É. da área de quadrinhos trabalharam em outras coisas. Assim, tem É. caras que eu conheço que trabalharam em jornais, né, dos Uhum. impressos, teve gente que trabalhou em gráfica, teve gente que trabalhou em supermercado, teve gente que trabalhou. Então, assim, Geraldo era engenheiro, né? Geraldo, engenheiro, pois é. engenheiro. É. Então, assim, a gente observa que hoje tem um pouco de desinformação, como se você fez isso, você já chega naquilo. E na realidade você tem que lutar pelo seu espaço. Não adianta você só querer. Você tem que Não, também ter isso que o Elton falou, tem que ter a disciplina, tem que tem que ter os ter. seus momentos de você. Sabe aquela coisa de você estudar o mercado? Estudar o Isso. mercado é muito importante. Porque, tipo, o que adianta você tá desenhando sem saber para onde você quer ir? Verdade. Não faz Verdade. sentido. Eu acho que todos nós da nossa geração, Elton, eu acho que a gente sabia para onde a gente queria ir. Isso. Em Isso. off mesmo, a gente tava conversando sobre isso, né? A Aham. gente vibrava com quase nada. É verdade. Se a gente Hoje, conseguisse uma imagem, do tipo, como a gente falou do Mark Silvestre, né? caramba, cara, da Wizard, do Da Mark Silvestre Wizard, desenhando lá. o Rip Claw. Isso, Aí, é isso mesmo. aí eu, caramba, ele começa pelo torso. Isso. Ele não começa pela cabeça. Aí eu comecei a desenhar É, pelo torso, porque isso. achava que era mais fácil. É. Tipo, cada coisa é um desafio. Você tem que saber, Ah, você tem que conhecer o seu cliente, que futuramente você possa vir trabalhar. Essa coisa do estilo é muito importante, se inspirar no trabalho é. do Elton, de outros artistas aí relevantes, é importante também. Mas o que adianta você só querer, É. né? O que adianta você... Imagina, eu vejo situações até hoje, Elton, justamente quem tem a parte educacional aqui no Rascunho, o aluno chega, cara, eu tô com um problema com os meus pais porque eu não consigo desenhar, né? E eu digo, cara, todo mundo teve esse problema, mas você tem que saber É. explicar. Mas você tem que fazer Isso. a sua parte. Você tem que buscar não só o atrito, ou muitas vezes não só você é, dizer que gosta disso. É.
é importante você dizer, olha, as empresas, elas são assim, elas pagam assim, Uhum. tem as agências assim, que é uma possibilidade. Eu posso... Cara, e assim, às vezes o pai, ele sempre vai querer o melhor para o seu filho, né? Exato. 90% vai querer sempre o melhor. Eles ainda não veem uma possibilidade nos quadrinhos, assim. O quadrinho, eu costumo dizer que, como eu falei para você, né? A minha família só foi entender que o que eu fazia era muito sério quando, infelizmente, é uma dura realidade, quando a grana começou a chegar, eu comecei a comprar minhas coisas, que eu comecei a ter as minhas Independência as minhas coisas financeira. melhores, isso. E, assim, para quem não. Eu sou muito novo. Pô, aí vamos supor, você é muito novo para estar trabalhando, mas, pô, tua mãe chegou em casa e falou: pô, lava o banheiro para mim, faz esse negócio aqui, faz aquilo ali. Faça. Aí, mãe, agora eu vou desenhar. Aí quando a mãe chega no quarto, tá no celular. Então, tá levando a sério realmente aquilo. Então, é Isso. difícil até para a família entender que aquilo é sério mesmo. Então, fica uma questão mais o desenho fica uma questão mais de brincadeira e diversão. Mas profissionalmente falando, você nunca vai fazer algo 100% divertido, não, cara. Prazos não são divertidos, compromissos com editoras não são divertidos. Muitas vezes você vai desenhar coisas que você não está nem preparado, mas tem que fazer num prazo X. Isso é profissionalismo. Você acordar de manhã cedo, poxa, hoje eu estou doente, queria dormir. Não, cara, você tem tua jornada lá de trabalho para fazer. Ainda é difícil tanto para a pessoa que quer aprender a desenhar, quanto para os pais que estão ainda olhando para o futuro do filho e não sabem que é possível ganhar o seu ganha-pão com aquilo, Com a né. Então arte. ele tem que mostrar para a mãe que ele quer aquilo, que aquilo é uma profissão e tudo mais, né. Você ilustrou uma coisa que me fez refletir, e essa semana eu conversei com meus alunos, que o Uhum. primeiro patrão do artista ou qualquer outra profissão Aham. que você escolha é os seus pais. É Eles verdade. estão investindo tudo em É, você, tudo. verdade, E verdade. como tu falou, o mínimo que você pode fazer é dar a Uhum. contrapartida. A Aham. contrapartida é o que ele está pedindo. Se ele quer que você estude, se ele quer que você se forme, se ele quer que você responda Isso. coisas para É. eles, é, é- tipo, é a preparação para a vida. Ele é o primeiro Isso. investidor, ele é o primeiro cliente que você está recebendo. Sim, É os sim. pais, né? Aham. Então tem aquele pai que ele vai querer que você faça uma coisa que eu sei que era muito importante para minha mãe, é que ela, meu filho, se forme. E Sim, eu e minha irmã, a gente se sim. formou. Uhum. Mesmo que eu passei pouco tempo na área de publicidade, que eu me formei em comunicação, passei pouco tempo nessa área. Aham. Por quê? Porque minha paixão era o quadrinho. Então eu tinha que ir Sim. alcançar isso. Mas demorou também, El. Tu sabe Aham. disso, né? Eu sei, pô. Porra, Eu lembro. e- Eu lembro, sabe o que eu lembro? Da época que você começou a criar o rascunho. Eu estava, é. eu estava nessa época aí. Tu foi, Eu lembro tu foi da que eu Rascunho. fui da rascunho. Eu lembro que Tinha um você tentava site. arrecadar para fazer o site. Tu lembra disso, dessa Lembra? época? Então, olha quanta luta, velho. Tipo, não, nada vem fácil, velho. Você se formou, isso aí te ajudou também, né? Sim. Lá no quadrinho, a fazer o rascunho, tudo bem, é profissionalzinho quando você vai anunciar alguém, quando você vai fazer uma postagem, é tudo com templatezinho bem feitinho, direitinho. Isso aí vem da sua faculdade, né, cara? Então, se forme primeiro, faça o que sua mãe tá pedindo. Ó, mãe, tirei notas boas esse mês, eu posso ficar aqui 1 horinha, 2 horas desenhando? Até Eu pra pedir, duvido. né, cara? Até pra você pedir É, alguma coisa, porque você vê, hoje as pessoas têm uma facilidade de ter um marcador que pra sim, gente era artigo de luxo. de luxo. As pessoas têm hoje, eu quero uma mesa digital. Era artigo de luxo. Elton, É, para eu comprar minha primeira mesa digital e o meu computador, foi quando eu saí de um emprego que eu trabalhava no supermercado, que eu estava no final da sim, minha faculdade. Eu aham, peguei a rescisão, olha só, para você ver como as coisas eram. Eu peguei a aham. rescisão, É a paguei mesma o fim, história. paguei o resto da minha faculdade, que faltava tipo Aham. 5 meses. Comprei um computador e comprei uma mesa digitalizadora daquela que ainda tinha pilha nela.
É o Acon, chegou. Era O Acon, ela? Acho nada, que eram é o as Acon, não, não gênios, era acho que eram não. as gênios. Gênios, isso aí. E a Tinha umas partir pontinhas atrás, né? Tu a, achava as pontinhas. a encaixar isso. A partir dali, cara. Entendeu? Sabe É. aquela coisa, Uhum. tipo, eu tenho que acreditar e todos os dias eu tento acreditar. Todos É os isso. dias. Não É importa isso. quem me subestime. Não, Montei um podcast. Chegaram pra mim e disseram, você chegou atrasado, isso já tá ultrapassado. Só, oxe. eu digo, cara, você É tem pra te botar noção? pra baixo tem um monte, né, cara? Um É, monte, assim, pra te falar coisas negativas, pra te botar pra baixo. Eu não tô aí, tô nem aí, não, cara. eu Tipo, também não, pô. não vai me parar, sabe? Tipo, não vai mesmo, assim. Cara, a quantidade de pessoas maravilhosas, que tem gente que gosta, tem pessoas que não gostam, mas que eu tenho prazer de ter conhecido, de ter me relacionado, independente do que cada pessoa pensa, porque infelizmente cada pessoa tem os seus fãs e os seus haters, né? Tem todo É, esse, isso, tem todo isso. esse mundinho que a internet trouxe. Mas, cara, cada história de vida, cada amigo que eu encontro, que eu abraço, cada oportunidade que eu tenho de dizer assim, porra, esse cara hoje é meu amigo, esse cara quer estar no meu podcast. Sim, sim, Pô, sim. eu vou dar um exemplo. Puxa, o Deodato eu conheci desde que eu era criança. Assim, criança Sim. não, adolescente, né? Aham. Mas quando eu disse, vou botar o podcast, ele chegou pra mim e fez, eu quero participar do primeiro. Aí, que Sabe maneiro. assim, Olha aí. isso, Aham. isso aí é respeito, cara. É Pedro respeito, Mauro, cara. Pedro Mauro é uma é. pessoa maravilhosa, cara. Assim, Pedro participou, O Úrsula veio Pedro, aqui. eu nunca conheci ele, cara. Gostaria muito de conhecer o Pedro Mauro. Eu sou fãzaço, assim, no trabalho dele, assim. Eu nunca conheci a pessoa dele, né? Nem no Já vi evento, de na longe. CCXP. Não, porque não dá tempo, às vezes não dá tempo. Tem CCXP que é caótico, não tem como ir Sabe o que eu faço passear. normalmente quando Ah, eu tô nos eventos? Primeiro eu me alojo, fico aquele pouco do tempo ali, né? Principalmente sim. no começo, quando tá abrindo, eu, Ah, eu dou, sim, eu dou é. um Dá uma circuito e olhada, né? vejo quem Sim. tá. E às vezes eu bato até foto das placas É legal, é legal. para lembrar do corredor, né? Sim. Que tem tudo no site, mas eu sou old Aham. school, eu bato a foto para É. caso falte internet, né? Aham. Aí eu vou lá e vou dar um abraço, vou ver e tal. Aham, Na legal. última que eu Acho fui legal. antes da pandemia, eu lembro que eu tava lá de costa, tu chegou, deu um abraço na gente, apareceu o Ed Sim, sim, Benes, sim. apareceu. Sim. Cara, um cara que eu tenho um carinho absurdo também, Oclaí, pô. Pô, Clay, Porra, o velho. Clay é CCXP. Agora eu fui lá dar um abraço de aniversário dele. Era aniversário dele A gente tava no. junto. A gente tava Então, junto. muito bom, né? Porra, O Clay é Oclaí é demais. maravilhoso, velho, Eu maravilhoso. gosto muito. Então, E um Elton, grande arte finalista, né? cara. Um maravilhoso. É impressionante, assim. O que ele faz com a arte final é impressionante. E dentro dessas histórias, eu quero falar pra você que, porra, velho, é muito bom a gente estar aqui podendo trocar essa ideia pós-pandemia. É É, muito cara. bom saber que você tá bem, saber que Sim, cada sim. vez você tá aí escrevendo a sua história. Eu digo mesmo, meu Eu, amigo. eu, quando eu liguei pra você você estar aqui no podcast, parecia que eu tava ligando pra sabe, um É, primo, um é colega. A gente verdade. começou a rir, começou a É, conversar. Tu é ficou tão verdade. ansioso que achou que a terça era a quarta. Era ontem. Aí eu tô, tipo assim, como eu te falei, eu não fico mais em estúdio, eu não gosto mais de ter estúdio. Aqui tem É. 3 quartos, eu podia muito bem fazer o estúdio. Eu não quero, porque eu fiquei muito tempo trancado em estúdio, então eu gosto de ficar na sala. Aí eu tô na sala, eu falei, pô, na sala não vai dar pra gravar, porque por causa do cachorro, televisão, não sei o quê. Aí, pô, vim aqui pro quarto, montei esse cantinho aqui pra ficar aqui falando com você. Aí tô eu sentado aqui, cara, 2h30, 3 horas. Eu falei, pô, vou mandar mensagem pro Alzir. Alzir, é amanhã. Eu falei, caramba, cara, eu tava preparado já pra fazer o podcast. Ficou de castigo. Aí, pô, tô aqui com o iPad desenhando mal tempão esperando. Aí, Alessandro, hoje é quarta. Eu falei, hoje é terça. Eu falei, meu Deus, eu preparado para ver jogo do Flamengo, eu preparado para um monte de coisa.
e hoje era terça. Eu fiquei rindo disso o dia todo, cara. O dia Ai, todo rindo cara. disso aí. Pô, é brabo. Me diz uma coisa, o que que você disse que nunca É. mais você iria fazer e você voltou atrás? Cara, acho que ver jogo do Flamengo, toda vez que o Flamengo perde, eu não quero mais ver essa desgraça, não quero mais ver. Aí volta atrás e vejo de Vou dar uma novo. segunda chance. Isso. Mas só isso, cara. Tipo, de arrependimento tenho nada, só gratidão mesmo por estar vivo, estar feliz, ter amigos como você, como tantos outros. Gratidão pelo Joey Prado também, que faz as coisas acontecerem do nada. Tu tá em casa, de repente o homem liga. Quando liga, tu já sabe que tem um trabalho, tem alguma coisa, né? Você já fica nervoso, já treme. Pois O é, Hamilton, cara. aquela voz estridente. Eu sou grato, cara, de verdade mesmo, pela carreira, né? Por tudo, assim. Cara, eu só quero agradecer por você ter participado desse episódio. Valeu. Muito obrigado pela sua participação. É, Eu que agradeço, cara. cara, às vezes realmente tem certos amigos que eu chamo Sim. que fica parecendo que é rasgação de seda, mas É. quando a gente conhece a história, quando a gente Sim, sabe, sim, sim. a gente tem até Sim. que meio que calar um pouquinho para não falar que a gente não sabe nem se pode falar. Não é verdade? É verdade, é verdade. Não, Mas mas assim, você pode falar o que você quiser, cara. cara, Tá no meu coração. também, velho. Mas muito obrigado. Vou estar sempre torcendo por aqui por você. Valeu, cara. Como você tá na agência do Joey, eu conheço o Sim, Joey. sim. Tipo, Hum. não existe problema entre agência. Não, não tem. Eu É, encontro com o Joey, eu fico feliz porque eu é, acompanhava o trabalho quando ele estava ali buscando, quando ele sim, estava, sabe, buscando o espaço dele. Eu fiz um podcast com ele, Joey Artista, né? sim. Que pouca gente, sabe, eu vejo, só fala o Joey como agente. Cara, o Joey é um artista, ele tem um espaço dele Cara, lá. E, sim, pode falar. tu quer saber uma curiosidade do Joe? Diz. Que eu sou fã do Joey desde a época do Dragão Brasil, cara. Não sei se tu conheceu no Dragão Sim, Brasil. sim. Ele fazia umas ilustrações para Dragão Brasil. Eu ficava doido, cara, que as ilustrações era ele, o Edu Francisco também fazia, Edu tá Isso. meio sumido. O Greg Tocchini com traço completamente diferente. O nome era até outro, era Gregório, alguma Gregório era. coisa. Que ele fez Então tem. saiu até o formatinho, o Thor. E Tu lembra aquele caraca, não, Thor? ali, meu irmão, Que que isso. violentíssimo. Por sinal, Ali, foi republicado, tá nas bancas, atualmente tá. eu sei. E ainda É saiu em muito formatinho, lindo. ainda saiu um formatinho menor. Eu acho que eu tenho alguns scans disso aí, cara, comigo, assim. Depois eu vejo e até te mando. Pô, eu Eu encontrei com o tenho, é Greg aqui lindo. no Imagineland, que ele veio aqui pra João Pessoa. Sim. Aí eu cheguei perto da mesa dele, eu fiz, cara, é muito. Na verdade, eu encontrei com ele algumas vezes na CCXP. Naquela Ah, loucura, teve uma vez que eu cheguei perto dele, ele tava ah, tão cansado, quando eu comprei um quadrinho dele, aí ele ia fazer o sketch, aí eu disse, cara, tu pode desenhar tal personagem? Ele, pode ser uma mulher? Eu disse, pode ser, ele, porque eu faço mais rápido. Aí ele fez, né? E aqui no Imagineland, o Greg chegou pra mim e fez. Ele tava de cabeça baixa. Aí eu fiz, cara, teu trabalho continua muito lindo. Aí ele olhou pra cima e, Alzi? Aí Olha eu, aí, maneiro, então assim, isso é que é maneiro. legal na nossa área, sabe, cara? É a gente É, admirar o cara, e o cara, como você falou, conhecer a gente. Eu é. admiro o trabalho do Ivan Freitas, do Joey, dos outros Pô, caras. Cara, eu sou do, como você falou, tem pessoas que eu nunca trabalhei junto com elas, né? sim, Mas eu tenho uma gratidão pela história que passou pela minha história. sim, sim. Sabe assim, como você falou, vou aqui frisar, Salazar, né? Pô, Marcelo Salazar passou pela minha história. Então, verdade, cara. assim, a gente trocava ideia, eu nunca esqueço dele. O Salazar, ele tem uma parada nele, assim, que ele ajuda, cara. Ele quer ajudar, assim. Ele é igual a mim, assim. Se você chegar para mim, novato, eu nunca te vi, se você chegar a pedir ajuda, eu vou ajudar, cara. Tipo, o Salazar tem isso, sabe? É. Puder te dar um contato que vai te fazer arrumar um trabalho ali, ou puder fazer alguma coisa para te ajudar, ele faz. Ele é gente boa. Eu encontrei com ele E na CC. é um sobrevivente das artes, É né? um sobrevivente e Tá junto com a muito gente. guerreiro, muito guerreiro. Muito mesmo. Uma coisa que eu percebi quando eu encontrei com ele na CCXP é que ele ficou travado perto de mim.
É mesmo, cara? É, eu senti que ele. Porque eu lembro quando ele falava comigo, ele vai lembrar disso se ele assistir esse episódio. Eu Aham. lembro que ele falava comigo assim, cara, quando eu encontrar contigo um dia, eu vou dar um abraço. Quando ele me encontrou, ele não deu Aí, esse abraço. não deu E um eu fiquei abraço com olhando assim, eu vergonha. disse, cara, como é que será que eu vou? Será que eu não? Aí eu também fiquei É, naquela, mas ele não tem essas sagacidades que a gente tem de se encontrar e é bagunçar. verdade. Elton, então, muito Pô, obrigado, meu cara, amigo, pela sua eu que participação. Espero agradeço. que você venha mais e mais vezes. Quando sair seu Valeu. novo projeto, me avisa para a gente divulgar aqui Pode também, deixar. falar mais um Valeu. pouco, gastar um pouquinho dessa saliva e do teu tempo também. Valeu. E redes sociais. Eu tô no Instagram, né? @EltonTomasi. Eu também te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Mandar um abraço para você, para a Nívia, para o nosso Tony Stark que está aí, que eu esqueci o nome dele, Chianca, o Chianca também. E muito obrigado, cara. Se você tá aí do outro lado, tá querendo ser desenhista, faz acontecer, cara. Não fique esperando. Faça de um jeito certo, que você vai conseguir. Você não desista, vai dar certo. Só persistir. Vai dar certo. vai dar E é certo. isso, cara. Obrigado a todo mundo. Obrigado também. Pessoal, você que chegou até o final desse episódio, coloca uma hashtag aqui embaixo. Elton, a gente te quer de volta, cara. Beleza, pode É, chamar que uma eu vou. hashtag Elton, a gente te quer de volta. E não se Iniciativa esqueça, dá aquele Vingadores. like, se inscreva no canal, participe sempre. Divulgue esse canal para chegar em o maior número de pessoas possíveis, para que um episódio como esse, tão bonito, tão inspirador, inspire outras pessoas, assim como nós mesmos fazemos questão de se inspirar em outros profissionais. E quem sabe até você que está tentando chegar aqui para estar sendo também entrevistado, conversar conosco, não esteja compartilhando uma roda de conversa, como a gente, né, teve a oportunidade de estar na É, roda de conversa de nossos ídolos. isso, Não é verdade. verdade? Um Verdade. grande abraço a todos e até o próximo episódio do Microfone Imperativo. Tchau, tchau, pessoal! Valeu. Tchau.